dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Isaías, capítulo 46 a 49. Vamos lá? Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas, já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e vos levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives para que façam Deus, e diante desses se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem em seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estás longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, esse é seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dissestes, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério essas coisas, nem te lembrastes do seu fim? Ouve isto, pois tu que és dada aos prazeres, que habitas seguras e dizes contigo mesmo, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti, num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Ficarão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar, e disseste consigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, e por encantamento não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar.
porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão de tuas feitiçarias, que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levanta-te, pois, agora, que dissestes o céu, e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se sentem. Assim serão para contigo aqueles com que te fadigaste, aquele com quem negociastes desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Capítulo 48. Ouve isso, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes desses dias dela não ouvistes, para que não digas, eis que eu já sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor de meu nome retardei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-a na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado meu nome? A minha glória não a dou a outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Saí da Babilônia, fugi entre os caldeus e anunciai isso com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede, quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor.
capítulo 49. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, e escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão. Eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da tua salvação. Guarda-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudo terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, monte, rompeis em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e dele te cingirás como a noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a terra destruída, agora tu, Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoram estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim esse lugar, dá-me espaços para que habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos alvorarei a minha bandeira. Eles terão os teus filhos nos braços e as filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios e rainhas tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que o que esperam em mim não serão envergonhados. Tira-se a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente
e a presa do tirano fugirá. Porque eu contenderei com os que contendem comigo e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue. Se embriagarão. Como vinho novo, todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Obrigada! Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal logo aqui embaixo. Deixe também o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos alimentar a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor que alimenta o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!